Fala, reinante, eu sou o Paulo. Nesse vídeo de hoje a gente vai fazer a modelagem do apóstolo Paulo. Eu preparei aqui 5 lições para você conseguir modelar aí. E antes da gente começar, eu quero te pedir para deixar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda e te convidar a me seguir lá no Instagram. Saulo de Tarso, mais conhecido como apóstolo Paulo. Ele foi autor de vários dos livros do Novo Testamento e a influência de longo alcance dele é indiscutível. Ele é um exemplo quase que perfeito de como um cristão deve viver. É claro que a gente sabe que o único exemplo verdadeiramente perfeito é o próprio Cristo, mas eu acho que vale a pena dar um passo para trás e entender um pouco mais sobre os antecedentes de Paulo antes de formar uma opinião sobre ele. Antes de Paulo se tornar oficialmente Paulo, seu nome era mais conhecido como Saulo. E você sabe o que é que Saulo fazia para viver? Bom, ele martirizou cristãos. Isso está escrito em Atos 8:1, 9:1 e 2 e relata o papel de Saulo na morte de Estevão, bem como sua missão geral de massacrar qualquer um que seguisse a Cristo. Isso é o que mais impressiona sobre ele. Ele era um perseguidor legítimo dos santos. Mesmo assim, ele fez um trabalho incrível no reino de Deus. Isso só mostra que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente do seu passado. Bastou um encontro só com o Rei dos Reis para que a vida de Saulo mudasse completamente. Agora, graças às escolhas de Paulo em se render, os crentes podem se beneficiar das cartas inspiradas pelo Espírito Santo que ele escreveu séculos atrás, e Deus mais uma vez é glorificado. Ao ler as epístolas, nos impressionamos com o caráter de Paulo. Eu acredito que tenha várias lições que podemos tirar de sua vida. Então eu preparei aqui 5 delas que realmente são muito fortes. A primeira é que ele não viveu para agradar o homem. Se liga aqui no que está escrito em Gálatas 1, a partir do versículo 8. Que a maldição de Deus caia sobre qualquer um, incluindo nós ou mesmo um anjo do céu que prega um tipo de boa nova diferente daquela que pregamos a você. Repito o que dissemos antes. Se alguém pregar qualquer boa nova que não aquela que você recebeu, seja amaldiçoado. No versículo 11 diz assim: Queridos irmãos e irmãs, eu quero que vocês entendam que a mensagem do evangelho que prego não se baseia em mero raciocínio humano. Eu não recebi minha mensagem de origem humana e ninguém me ensinou. Em vez disso, eu recebi por revelação direta de Jesus Cristo. A partir desses versículos, podemos ver que Paulo não brincou quando se tratou do Evangelho. Ele deixou claro que não estava nem aí para o que as pessoas pensavam dele. Ele nunca embelezou a verdade que Deus o instruiu a pregar. Segunda lição, ele era muito humilde. Apesar de suas muitas viagens missionárias e cartas a várias igrejas, Paulo não se considerava imune ao pecado. Ele admitiu que fazia as coisas que odiava e não conseguia fazer as coisas que realmente queria fazer. Ele não era um homem alto e poderoso acima da correção. E 1 Coríntios 9, em sua totalidade, é evidência de que ele não se considerava tão bem ao ponto de não fazer sacrifícios por causa do evangelho. Não é como se Paulo não tivesse um bom motivo para se gabar. Na verdade, ele não tinha absolutamente nenhuma falta quando se tratava de qualificações. Ele era um cidadão romano, criado como judeu, estudando com um dos rabinos mais notáveis, que era Gamaliel. E quer seu público fosse judeu, gentil, salvo ou não, ele literalmente tinha a capacidade de ser todas as coisas para todas as pessoas, onde quer que ele fosse. Terceiro, e mesmo assim ele era altruísta. A gente se convence aqui de que a humildade e a abnegação andam de mãos dadas. Paulo se importava tanto com seus irmãos judeus que, se fosse possível, ele estava disposto a desistir da sua própria salvação se isso significasse que eles teriam a oportunidade de serem salvos. Esse é outro nível de abnegação. Paulo verdadeiramente deu a vida ao suportar a prisão, naufrágio e espancamentos por aqueles que não ouviram o evangelho. Quarto, ele estava focado no chamado de Deus em sua vida. Paulo viveu para a propagação do evangelho. Ele comia, dormia, respirava evangelismo. Ele sabia o que foi colocado nessa terra para fazer e foi atrás disso com força total.
nada poderia distraí-lo da tarefa que Deus lhe deu. Sempre que ele escrevia para uma igreja, ele geralmente mencionava como desejava vir e visitá-los novamente no futuro, mesmo que estivesse escrevendo da prisão. Não é preciso ler muitas das suas cartas antes de perceber que Paulo era um homem total e totalmente rendido a Deus e a seu propósito. Quinto e último, ele viveu com a eternidade em mente. A eternidade é um conceito que muitos de nós evitamos ou esquecemos completamente, mas Paulo sabia que não deveria acreditar que essa terra é nossa casa. Ele aguardou ansiosamente a volta de Cristo e nós também devemos fazer isso. Como ele disse à igreja de Corinto, quer estejamos nesse corpo ou fora dele, nosso objetivo é agradá-lo. Todos devemos comparecer diante de Cristo para sermos julgados. A vida de Paulo é um verdadeiro testamento do poder transformador de Deus. Pela graça de Deus, alguém que era fortemente contra os cristãos nos deixou um guia prático para a vida cristã. Ao refletir nessas 5 lições, a gente também te convida a se considerar uma seguinte questão. Sua vida já foi transformada por Deus e as pessoas notam a reviravolta nela? Fica aí com essa reflexão, Reinante. Então é isso. A gente se encontra em um próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!